E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, semana 15. E nessa semana, as atividades estão inspiradas na mensagem que o livro Se Liga em Você, escrito pelo Luiz Antônio Gasparetto, falecido em maio de 2018, passa para nós. Uma mensagem de valorização, de afeto, de carinho, de autoestima. Uma mensagem onde ele deixa claro que nós somos capazes de construir o nosso próprio mundo, nosso próprio universo, a nossa própria felicidade. Ninguém é mais responsável do que nós mesmos pela nossa felicidade, pelas nossas realizações, pela construção e pela realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Pela concretização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E, baseado nessa questão de afetividade, as questões de história trabalharam a relação entre os ricos brancos e os índios e negros africanos que durante séculos foram escravizados aqui no Brasil. Então, o primeiro texto fala justamente dessa relação entre os brancos e os índios escravizados. Mas ele chama atenção numa coisa. No finalzinho do texto 1, ele fala que essa visão que nós construímos de que os escravos eram sempre maltratados, sempre humilhados, sempre castigados fisicamente, desconstruídos, né, emocionalmente, essa visão não era 100%, ou seja, não era todo mundo, não era todo escravo que era tratado assim. Haviam famílias que criavam laços de amizade, laços de afetividade com os seus escravos e acabavam esses escravos se tornando pessoas, membros da família, inclusive tratados como membros da família, em muitos casos recebiam até herança ou parte da herança que o proprietário, o dono do escravo, deixava depois que falecia. Então, após ler esse texto, ele pergunta o seguinte: levando em consideração a leitura do texto 1, assinale a alternativa correta. A correta é aquela onde ele fala que nem todos os escravos eram maltratados, que havia sim escravos que eram bem tratados, que criavam com seus donos uma forte amizade, um grande laço de afetividade, de carinho, certo? A questão 2 já fala da escravidão africana. Nós sabemos que os negros eram trazidos da África em navios que eles chamavam, né, os próprios escravos africanos chamavam de tumbeiros, porque a maioria morria durante a viagem e eram jogados em alto mar. E esses navios negreiros ou tumbeiros eram uma grande fonte, né, de renda, o tráfico de escravos feito através da navegação África-América era uma grande fonte de renda para o rei de Portugal. Nós temos registros de que no final do século XVI, começo do século XVII, o rei de Portugal chegou a lucrar muito mais com a venda de escravos africanos para a América do que com a venda de açúcar brasileiro na Europa. Muito bem. E até nessa mesma questão tem uma tela do pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré. Uma tela muito interessante porque mostra uma sinhá, né, como eram os negros chamavam os brancos, as senhoras brancas, né, dando uma coxa, né, um pedaço de frango para uma criança escrava. Mas se você observar bem, ela está dando o osso, né, a carne mesmo ela já comeu. Então essa tela é bem interessante, porque o Debré ele tinha uma característica. O Debré ele não inventava suas pinturas. Ele registrava aquilo que ele via na rua ou em algum lugar que ele estava e depois ele passava para a tela. Então todas as imagens que nós encontramos do Debré vão estar ligadas, vocês podem ter certeza que aquilo aconteceu. Aquilo foi exatamente do jeito que está sendo mostrado ali na pintura dele. E aí ele vem com a seguinte questão, com a seguinte pergunta na questão número 2, para a gente dizer quais as afirmativas eram verdadeiras, quais eram falsas, ou quais são verdadeiras, quais são falsas. Então, eu já ensinei a vocês, a gente vai por eliminação. A primeira afirmativa diz o seguinte:
Em condições degradantes, foram trazidos da África milhões de negros para o trabalho forçado entre os séculos XVI e XIX. Isso foi verdadeiro? Os negros eram trazidos naqueles navios tumbeiros em péssimas condições? Sim, é verdadeiro. Então, nós já sabemos que a letra A vai ser ou a letra A, B ou C. A letra D já está descartada. A segunda afirmativa, lá em cima, ó, homens e mulheres negros escravizados desempenhavam diversas atividades somente no campo, nas lavouras de cana e nas minas de ouro. Nós sabemos que é falso, porque nós tínhamos os escravos domésticos, por exemplo, os escravos de recado, os chamados tigres que transportavam as necessidades fisiológicas que os brancos faziam para jogar no mar, nos rios ou nos lugares que era reservado para isso, nas cidades e nas vilas. Então, a segunda afirmativa é falsa. Então, nós já temos aí a letra A e a letra C. A B já está eliminada. Então, a resposta aí da questão 2 ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. As afirmativas 3 e 4 eu deixo por conta de vocês, para vocês descobrirem, tá bom? Se é verdadeiro ou falso. E a última atividade, a última questão, é um texto que fala da escravidão nos dias atuais. Muita gente pode estar se questionando, mas professor, a escravidão não acabou no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Oficialmente, sim, mas ainda existe muitas condições de trabalho semelhante ao trabalho escravo. Quando que eu considero um trabalho escravo nos dias atuais? Quando os direitos trabalhistas não são respeitados, quando o tratamento dado aos trabalhadores é de sofrimento, de humilhação, de exploração, e as condições de trabalho, o local, as condições higiênicas principalmente, do local onde aquelas pessoas estão trabalhando, são as piores possíveis. Isso é considerado um trabalho escravo, um trabalho análogo, ou seja, parecido com um trabalho escravo, certo? Então, isso ainda é muito comum no Brasil e em várias partes do mundo. E aí, a pergunta é, qual a alternativa, né, incorreta? Qual aquela que não tem nada a ver com o texto falando sobre a escravidão nos dias atuais? Eu, se eu fosse vocês, dava uma olhada com bastante atenção entre as letras C e a letra D. Olhem as duas letras, deem uma lida boa no texto e leem bem a opção C e a opção D. Vai ser uma das duas. Beleza? Um abraço, caprichem aí e até a próxima semana.